Olha aqui, Leonardo Batista dos Santos diz: ô professor, antes de te conhecer eu era um bom católico, entre aspas. Só agora eu vou me tornando um verdadeiro católico, principalmente agora que estou lendo a obra de Jorge Bernanos, Diário de um Parque de Aldeia. Só que em 30 páginas aprendi muito mais sobre o que deve ser a igreja. Olha, digo uma coisa para você. A igreja dos últimos séculos nada seria sem esse apostolado leigo, sobretudo os escritores. Isso é mais importante do que os teólogos estão fazendo, porque os teólogos fizeram tanta besteira, mas tanta besteira, que culminou no Concílio Vaticano II, Teologia da Libertação, essa besteirada toda, né? E culminou também, vamos dizer, em vários movimentos católicos de mentalidade profundamente revolucionária, com a ideia de, vamos criar a sociedade cristã, etc, etc. Como é que cria? Pela concentração do poder. Está ali o Antônio de Oliveira Salazar, que não me deixa mentir. Ninguém pode negar que o Salazar fosse um católico, um bom católico, e um homem com as intenções mais maravilhosas do mundo. Só que para criar a sociedade dele, teve que concentrar o poder todo numa pessoa só, que era ele. Então, quer dizer, o que é isso? Isso é contaminação da mentalidade revolucionária. Então, você tem razão, lendo Bernardo, você vai aprender muito mais sobre o catolicismo do que ouvindo muito pato por aí. Paulo Camargo: seria incorreto dizer que o amor a Deus e, portanto, também a verdade e a realidade é a maior fonte de forças para o intelectual não ser corrompido, esmagado, destroçado pela sociedade atual, especial no Brasil? Perfeitamente. Perfeitamente. Você entender que existe um treco chamado realidade. Primeiro, não é criação da sua cabeça, não é criação cultural. Você está dentro de uma realidade, e não a realidade dentro da sua cabeça. Tá certo? Mesmo o que você imagina ser a sua memória, eu quantas vezes já observei que a minha memória, sem os suportes externos, não funciona de maneira alguma. Você já imaginou, por exemplo, cada vez que você acorda, você está num lugar diferente daquele onde você dormiu? Em 4 dias você vai para o hospício. Ou seja, a estabilidade do ambiente externo é fundamental para a nossa memória. O ambiente externo está cheio de sinais, está cheio de informações, tá certo? Que são vitais para a estrutura da sua memória. Tá certo? Então, a gente tem que aprender, vamos dizer, a dirigir o nosso conhecimento, vamos dizer, pela realidade das coisas e pela admissão de que nós estamos dentro da realidade. E assumir essa realidade, vamos dizer, que te cerca, né? Permanentemente. Nunca esquecendo que você, dentro disso, é um mosquitinho, é um átomo desse tamanho. Agora, às vezes a grandeza das nossas concepções faz com que a gente se coloque como Hegel, de um ponto de vista divino, mas você vê que Hegel, ele confunde Deus com ele mesmo. Porque você vê, quando ele diz que o espírito, né, se projeta nas coisas e depois, mais tarde, ele se alcançado um certo nível de desenvolvimento, ele resgata as coisas como parte de si mesmo. Então, isso parece muito com a formação da personalidade humana. E a personalidade humana, no início, ela não é nada, ela é apenas uma potencialidade abstrata. Tá certo? E você vai sendo aquilo que você conseguiu fazer de si mesmo no seu trato com as coisas. Não é isso? E as várias situações que você vive, que te impõem modificações, né, você as incorpora e aceita aquilo como valores ou contravalores que vão compor sua personalidade. Então isso parece com a formação da alma individual. Mas ele projeta isso na formação do mundo, da realidade inteira. Tá certo? Por que é isso? Porque ele não fez a pergunta, onde eu estou no meio desta coisa? A palavra eu, para ele, é só um eu abstrato, universal. Nunca é o eu dele, Jorge Frederico Hegel. Nunca é. Falta o quê? O lado confessional. Se ele fizesse o lado confessional, ele ia ver que ele está confundindo um pedacinho, um ponto com o desenho inteiro. Então, a confiança de que a realidade externa é existente, de que você é parte dela, isso é básico. Eu passei os exercícios para isso, né, no começo. Aquele, por exemplo, você deitar e imaginar a densidade do planeta para baixo de você, né? Ou de você
olhar para o céu e ficar imaginando as distâncias e saber que você está ali. Porque você também pode olhar o céu e começar a delirar, né? Imaginar que você está voando lá. Não. Você tem que olhar, mas saber que você está ali. Aonde precisamente você está. Né? Desenvolver esse senso da sua posição no espaço. Pensar sempre sobre as direções do espaço. Né? Lembrar como essas direções são básicas para a sua orientação, não só no espaço, mas na vida. Né? Muitas ideias que nós temos não são nada mais do que, vamos dizer, uma metáfora construída em cima das direções do espaço. Quando você diz para as pessoas, se o professor tem um problema, você diz, deixa isso para trás, isso aí já passou. Eu digo, peraí. Né? Ou como as memórias do aquele ator italiano, Vittorio Gassman, um grande futuro pelas costas. Tá certo? Quem diz que aquilo que passou no tempo está pelas suas costas? Quando você estava lá, você também não tinha costas? Quer dizer, nós estamos usando o espaço como metáfora do tempo. Aliás, é difícil você captar o tempo em si mesmo. Nós sempre captamos o tempo através de uma imagem espacial. Ora, se você não estivesse dentro do espaço, né, como é que você poderia fazer isso? Se você saísse do espaço, também não teria tempo, meu filho. Está entendendo? Então, vamos dizer, estar no mundo real, né, enorme, ilimitado, e estar num lugar preciso, e poder se orientar nisso é uma verdadeira maravilha. Agora, por baixo da realidade existe um negócio que nós chamamos de verdade. Então, vamos dizer que a verdade é aquilo que a realidade nos diz, e que, portanto, você pode dizer a respeito dela. Então você entende, qualquer verdade que você diga, você a diz desde a sua posição no espaço e no tempo. Então, não basta você dizer verdades abstratas e genéricas. É preciso que o seu enunciado abstrato e genérico tenha uma raiz na experiência real e de tal modo que a sentença abstrata possa ser convertida novamente em experiência humana real e a experiência humana real possa ser novamente convertida no enunciado abstrato. Qualquer enunciado abstrato cujo equivalente experiencial você não conhece é um flatus vocis. Ou é uma afirmativa meramente formal de ordem puramente lógica, mas que não está dizendo nada. Então é claro que isso aí que você tem que confiar. Agora, com relação a Deus, eu já expliquei para vocês, o Deus do qual nós falamos aqui não é o Deus da teologia. Nem da teologia católica, nem protestante, nem budista, nem coisa nenhuma. A Igreja Católica sempre ensinou que a existência de Deus não é matéria de fé, é matéria de conhecimento. Lembra aquela explicação que eu dei sobre o mundo dos princípios? Claro que com aquilo você não tem, vamos dizer, uma concepção da presença de Deus para você, presença concreta, tá certo? Mas você tem a compreensão da onipresença de Deus. Isso você tem. Eu acho que a pessoa não atinar com aquilo é uma coisa muito grave. Muito grave. Quem quer que não atine com isso está seriamente mutilado na sua inteligência. Né? Mas, veja, esse método que vai do mundo dos princípios, se a sua pergunta, essas duas perguntas valem uma explicação mais compridinha. São Boaventura dizer que você conhece Deus primeiro no mundo exterior, depois na sua própria alma e depois em si mesmo. Não é isso? Eu só conheço Deus em si mesmo por algumas interferências que Ele fez na minha vida. Eu sei que foi Ele, não sei que não fui eu, porque eu não poderia fazer aquilo. E o acaso também não poderia fazer. Mas o método do mundo dos princípios que eu dei para você é conhecer Deus na natureza, no universo físico. Agora, para conhecer dentro de você, pensa assim: qual a diferença total que faz entre você estar vivendo dentro de uma realidade que tem, vamos dizer, dimensões superiores infinitas, inteligentes e inteligíveis, ou você imaginar que você está apenas num mundo de presenças físicas mudas, sem significado,
e onde todo o significado foi apenas criação cultural humana. A diferença que isso faz na conduta das pessoas é monstruosa. Quando, né, o sujeito ateu alega, mas o sujeito religioso nem sempre se comporta melhor do que o ateu, etc, etc. Eu digo, muito bem, meu filho, o que eu estou falando não tem nada a ver com ser religioso. Eu estou falando em admitir a presença real de Deus. Quantos religiosos fazem isso? Para a maioria, Deus é um nome, ou é um ente. Enquanto o cara religioso não imagina Deus como o Richard Dawkins imagina, uma espécie de um serzão que está fora, acima do mundo, lá observando tudo. Tá certo? Então, quer dizer, você ser religioso nominalmente, pertencer a uma congregação, não quer dizer nada disso aí, mas com quase nada. Ou seja, e um sujeito que se declara ateu, porque ele não aceita nenhuma das religiões existentes, ele pode estar situado existencialmente dentro perfeitamente desse quadro do mundo dos princípios que eu falei. Ele pode estar consciente disso. Tá certo? Então, é claro, vamos dizer que a prática da religião facilita, mas às vezes atrapalha também. Atrapalha por quê? Porque o senso do simbolismo religioso foi perdido já há muito tempo. A pessoa não sabe mais. Nós devemos muito sobre esse aspecto à obra desse pessoal da escola tradicionalista, René Guénon, Titus Burckhardt, Jean Borella e outros que restauraram uma inteligibilidade, uma capacidade de percepção da natureza simbólica da realidade. Porém, o problema com eles é o seguinte: é que tudo vira símbolo e o símbolo indica para a realidade, aponta para a realidade de ordem metafísica. E com isto, o elemento específico, vamos dizer, da ação direta de Deus sobre cada indivíduo desaparece. Então, isso não quer dizer que eles não acreditem no Deus pessoal. Acontece que por este método do simbolismo você só chega num Deus impessoal. O Deus verdadeiro, presente, atuante, só pode ser conhecido pela ação dele sobre você. E isso, meu filho, você só obtém se você pede, porque se você obtiver sem pedir, você nem percebe o que aconteceu. Então, quer dizer que existe um elemento diferencial religioso, aliás, especificamente cristão, que me parece que esse pessoal não pega direito. Né? Então, e isso aí dá 1000 aulas sobre esse negócio, aí não vai acabar.